Desde esta última segunda-feira, dia 22 de julho, começou o procedimento de transferência temporária, que é aquele procedimento onde o eleitor ele faz a mudança do seu local de votação dentro do mesmo município. Nós viemos hoje aqui no TRE, aqui em Campina Grande, para poder mostrar e explicar como é feito esse procedimento. A medida, que é válida apenas para mudanças internas, ou seja, dentro da mesma cidade em que o eleitor está inscrito, foi pensada para as pessoas com dificuldade de locomoção, seja por condições de trabalho ou físicas, e que estejam também provisoriamente privadas de liberdade. Quem conversou conosco foi Jalisson Carlos, que é analista judiciário, e explicou como funciona todo o procedimento. Com toda certeza. Na realidade, a transferência temporária, e isso é bom frisar, ela não se confunde com a transferência de domicílio, aquela que o eleitor ele muda de um município para outro. Essa daí ele só vai poder fazer a partir de 5 de novembro. Essa transferência temporária, porém, ela é aquela em que algumas pessoas, algumas classes, grupos sociais determinados, eles poderão fazer por conta da sua situação. Quais seriam então esses grupos? A gente tem um caso aí dos militares, os agentes de segurança, os guardas municipais que estejam em serviço, assim também os presos provisórios, tá certo? Quem mais pode fazer? Aqueles que têm mobilidade reduzida, pessoas com problemas de deficiência, que queiram, naquele momento, nessa eleição, fazer essa mudança. Essa mudança, ela só é válida para essa eleição. Oportunamente, depois que a eleição encerra, ele continua na sua sessão eleitoral normalmente. Como é que funciona no dia do pleito? Por exemplo, eu fiz uma transferência temporária, eu moro aqui em Campina Grande, mas vou estar em João Pessoa no dia das eleições. Como é que eu me dirijo até uma zona eleitoral? Como é que eu faço para poder exercer a função do meu voto, mas estando distante? Pronto, foi excelente essa pergunta, porque veja só, a transferência temporária, ela não pode ocorrer em municípios distintos. Então, necessariamente, aqueles eleitores, por exemplo, que estão aqui em Campina Grande, quando é feita uma transferência temporária, é feita dentro do município de Campina Grande. Não pode, por exemplo, ser feita a transferência temporária em Campina e, de repente, esse eleitor votar em João Pessoa. Então, isso é fundamental o eleitor entender, se encontrar nessas situações, lembrando também que existe um período em que essa transferência temporária eleitoral pode ser realizada, certo? Que começou no dia 22 de julho e irá até o dia 22 de agosto. Então, muita atenção quanto a esse prazo. E quem não conseguir realizar essa transferência temporária, o que pode acontecer com esse eleitor? Aqueles eleitores que tiverem qualquer tipo de dificuldade e no dia do pleito também não conseguiram, por algum motivo, realizar a transferência temporária, eles poderão justificar o seu voto em qualquer sessão eleitoral. Mas como é que pode ser feito o procedimento? Jalisson explicou que pode ser feita de duas formas, tanto pelo site como também no cartório eleitoral. O procedimento feito pelo eleitor pode ser feito de duas formas. Ele tanto pode fazer através da internet, em sua casa, certo? Através do autoatendimento eleitor, ele vai lá na opção eleição e transferência temporária. Caso ele não consiga ou queira realizar também, ele pode fazer de forma presencial. Então, ele pode comparecer em qualquer cartório eleitoral e também será feito esse processo de transferência eleitoral. Então, são duas opções, tanto pela internet como também comparecimento presencial. Lembrando que, no comparecimento presencial, é necessário que o eleitor ele traga um documento de identificação com foto.